Boa noite. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui. Eu só vou discordar do Josemar, porque nós não viemos aqui atrás de Fernando Bem, mas sempre em busca de Jesus, né? E eu agradeço muito a oportunidade de estar em Campina Grande. Perdoe minha voz, estou um pouco adoentado, mas eu sei que vocês vão entender. E eu fiquei extasiado com o coral, que coisa linda. Eu acho que eu vi vocês no Cimesp. Eu estou enganado? Não foi, né? Coisa linda, linda. Inclusive, vocês estavam falando do Rossandro. Eu agradeci muito a presença do Rossandro hoje no voo. Porque eu saí cedo, cheguei no Galeão. Quando eu estou esperando na fila da companhia Gol, eu vi uma cabeça diferente na fila. E vi algo atrás que parecia aqueles monges de antigamente. Eu disse, é o Rossandro. Era o Rossandro. Aí ele entrou, disse, eu vou ficar aqui só olhando. Ele não me reconheceu, ele estava longe. Disse, eu vou ficar aqui só espiando se ele faz alguma coisa diferente. Aí ele entrou, porque não que a gente fofoque, que o espírito ele não fofoca. O espírito observa com acuidade e afinco a vida alheia para crescimento espiritual. Aí ele entrou, ele ficou um pouco mais antes da minha cadeira, aí nós falamos e nós viemos. Só que quando foi chegando em Campina Grande, foi dando uma tremedeira no avião. E esse pessoal que fecha contrato com a Globo não morre cedo, né? Você sabe disso. Você veja o Didi, veja a Fernanda Montenegro. Eu disse, mas a espiritualização dele, o avião não vai cair. E não caiu. Então, graças ao Rossandro, eu estou realizando a palestra hoje. Eu acho. Meus queridos, eu queria dividir algo com vocês. Eu estive em maio em Portugal para realizar um trabalho de palestra e psicografia pública em Coimbra. E quando eu estava voltando, e nós sabemos que essas viagens não têm glamour nenhum, é mais para o serviço cristão. E quando eu estava voltando, eu tive conhecimento de um atentado que houve em Londres. E eu me lembro que eu comentei, eu pensei alto assim, meu Deus... Isso é falta de amor. Eu pensei. Acho que eu julguei. E fechei os olhos. Quando eu fechei os olhos, nem quero que ninguém acredite nisso. Avaliem com lógica, com a razão. Apenas estou dividindo o que acredito ser verdade. Quando eu fecho os olhos, eu vejo um menino, muito sério. E esse menino perguntou para mim, você ama? Quando eu abri os olhos, o menino desapareceu. Eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Quando eu fechei os olhos de novo, o menino apareceu. Você ama? Quando eu abri, ele desapareceu. E eu fui pensando naquilo na viagem. Foram 9 horas de viagem, 9 horas e meia até chegar ao Rio de Janeiro. Eu estava de Lisboa para o Rio de Janeiro. E durante o avião eu vim pensando, será que eu amo? O que é o amor? Porque o amor... ele é falado de várias formas, por vários filósofos, por cientistas, temática de várias religiões. Mas será que eu amo? Aquilo me intrigou, porque não foi só o que ele falou, não foi só o que eu vi, mas foi a forma como eu senti pelo que aquela imagem me passou, sendo alucinação ou não. E eu pensei, eu li uma vez uma tese, uma pesquisa, melhor dizendo, de Catherine Voss, não sei pronunciar, só li, de Minnesota, e de Jonathan, esqueci o sobrenome, tá? Mas que é da Califórnia, em Santa Bárbara, que eles fizeram a seguinte pesquisa. Eles pegaram um livro chamado... minha filha não está aqui, mas é mais ou menos assim, memória vai me ajudar, os espíritos ajudam. Mas era uma proposta assustadora de Francis Crick, que é químico. E a pesquisa consiste no seguinte, esse livro é extremamente determinístico. Por quê? Quando nós falamos de amor, se eu for para frente atrapalha a câmera, não. É que eu gosto de estar andando. Eu sou pior que o Sérgio Felipe. Eu tenho esses toques. Quando a gente fala de amor, a gente tem que saber se a gente ama por livre-arbítrio, por escolha, ou se é determinístico. Porque nós, espíritas, algumas coisas acreditamos que no momento do desencarne aquilo foi determinístico. Mas, ora, isso não leva em conta o livre-arbítrio da pessoa que realiza, se for um assassinato, se for um acidente de trânsito, etc. Então, eu queria avaliar se o amor era
oriundo do livre-arbítrio ou se era determinístico. E nessa pesquisa, os psicólogos fizeram o seguinte: esse livro é totalmente determinístico. Ele separou 2 grupos. Um grupo leu o texto que fala sobre determinismo, e o outro grupo lê um texto que não fala sobre livre-arbítrio, mas que não foca sobre determinismo. Quando acabou a leitura, pegaram aqueles 2 grupos e levaram para fazer 20 questões no computador. E disseram o seguinte, aí vem a força dessa pesquisa. Se vocês apertarem, porque olha, tem um erro, a resposta ela está vindo automaticamente, é um bug. Se vocês deixarem, a resposta vai aparecer. Se vocês apertarem a barra de espaço, a resposta não aparece. Bem, aqueles que leram texto sobre determinismo trapacearam mais. E aqueles que leram textos que davam a ideia de livre-arbítrio trapacearam menos. A conclusão da pesquisa foi: os que acreditam no livre-arbítrio são mais honestos. Porque eles não acham que tudo é determinado, que tudo vai acontecer, porque os neurocientistas, a grande maioria, acreditam que nós já tomamos a escolha com quase meio segundo de antecedência. E essa foi uma das propostas da pesquisa, para que fosse realizado outras pesquisas com outros pesquisadores. Eu ainda pensei, porque eu li um livro chamado A Química Entre Nós, de Larry Young. Esse livro também ele foi lançado pela editora Bestseller. E esse livro é fantástico, porque para ele o amor tem outro nome, é dopamina. E tem algumas coisas que fazem uma junção maravilhosa, que é a serotonina e a noradrenalina, ou noradrenalina. E essas substâncias têm a capacidade de gerar os sentimentos que nós acreditamos serem amor. Ele vai mais longe. Ele diz, por exemplo, que as mulheres novas gostam mais de pitbulls, o seu boy magia, o seu crush, é mais pitbull, porque antigamente eles realizavam mais proezas de proteção e elas gostavam disso e foi passando entre as espécies. E os homens gostam mais de mulheres com os quadris largos para a procriação. Isso são a proposta dada por esse livro, por outras pesquisas baseadas no amor sendo química. Tem mais. O homem não ama, a mulher não ama. O indivíduo é gerado o tempo inteiro para que haja um crescimento satisfatório da sua prole e haja a perpetuação da espécie. E ainda ele dá um conceito muito interessante, que as mulheres elas só gostam dos homens fortes, musculosos, na época próxima, que elas estão mais férteis. Depois que passa isso, os homens baixinhos, velhinhos e gordinhos são mais atraentes. Não estou falando de mim. Porque eles dão uma ideia de segurança para a família. Olha que interessante. Não só a questão financeira, mas a ideia de sucesso. Mas isso não foi o suficiente para mim. Porque se amor era só isso, não é. Eu sinto outras coisas. Eu acho que essa visão científica talvez não defina com profundidade aquilo que eu deveria entender como amor. E eu vim na viagem ao lado de um italiano. Não sei se todos são assim, mas aquele reclamava muito. E no avião, não sei se todos sabem, no que eu vi, era da TAP, 2 assentos de um lado, isso na classe econômica, claro, né? 2 assentos do outro, tem 4 assentos no meio. Eu estava no cantinho e o camarada reclamou às 9h30. Eu não conseguia dormir e eu só me lembrava da imagem daquela criança me perguntando: e você, ama? Porque eu julguei, eu disse que era falta de amor aquele atentado. E aí eu lembrei, mais ou menos 400 anos antes de Cristo, Platão ele propôs a seguinte ideia. Todos nós sabemos da concepção, agora no aspecto filosófico, eu queria avaliar também. Ele propôs a ideia do amor platônico, que a gente pensa que é um amor que nunca vai acontecer, o amor pela professora, mas não é isso. Naquela época, e no diálogo que foi realizado, proposto, né, claro, com os livros, entre ele e Sócrates, ele propõe um amor eros, que não é necessariamente erótico, mas é desejo. Ele não foi bem traduzido no português porque não existia português naquela época, era grego. E esse desejo
Era o desejo de ter. Spinoza tem uma frase que lembra um pouco esse amor platônico. Eu não desejo uma coisa porque é bom, mas eu acho bom porque eu desejo. Então, enquanto eu desejar algo, eu amo. Essa é a proposta de amor por Platão. Quer dizer, enquanto a minha filha engateava, eu amava a ideia que ela andasse, porque dava muito trabalho. Quando ela começou a andar, e começou, não sei o que acontece, alguma coisa no cérebro da criança, que ela busca tomada, fio desencapado, ela busca as piores coisas na casa, degrau, eu não sei o que acontece. Quando começou a andar, o meu amor, o meu desejo é que ela falasse para eu explicar. Ela começou a falar. E aí tudo que eu falava, ela repetia. E aí às vezes eu estava desabafando com a minha esposa, ela repetia. E agora o meu desejo é que ela entenda com coerência aquilo que eu falo, que ela cresça, esteja na escola. Acredito que quando ela estiver na escola, no colégio, eu desejo que ela chegue na faculdade. Quando estiver na faculdade, eu vou desejar que ela se case. É um amor que nunca acontece. Porque quando acontecer, deixa de ser amor, porque ele se realiza. Esse é o amor proposto por Platão. E, na realidade, eu vou chegar ainda a esse pensamento, mas é um amor, esse amor é extremamente capitalista. Porque o capitalismo só existe porque a gente deseja as coisas. Quando a gente tem aquela camisa maravilhosa que estava na loja, ela já não serve mais. Quando a gente encontra aquele parceiro, parceira maravilhosa, parece que o amor não é a mesma coisa. Esse é o amor platônico. Mas Aristóteles veio com a ideia um pouco mais ousada. Ele deu um amor chamado filia, que seria mais ou menos alegria, felicidade com o momento que a gente está vivendo. Então, uma vez no atendimento fraterno, a moça falou para mim, eu estou muito triste, porque temos um filho pequeno, o meu marido é da polícia militar, ele faz plantão à noite. Quando ele chega, ele está dormindo. E aí eu quero que ele fique com a criança, ele não fica. O marido vive o amor filia, ele está feliz, ele está alegre naquele momento, porque ele está descansando. E ela está no amor platônico, porque ela deseja que o marido acorde para cuidar da criança. E não vai acordar. Quando acordar já é o trabalho. Então seria a satisfação do que se vive nesse momento, falando algo bom, que eu divida com as pessoas. Eu tenho uma satisfação, eu tenho uma alegria. Me permita um termo comum. Um tesão. Mas um desejo bom de dividir essa informação e não guardar para mim. Esse é o amor filia. Mas ainda nesse diálogo de Platão foi proposto um outro amor. Um amor chamado ágape. E quem falou sobre ele foi Jesus. Que é um amor que não é pelo que vai acontecer. Não é só pelo que está acontecendo agora. Mas é pelo outro. Enquanto o outro estiver feliz, eu estou feliz. Esse é o amor ágape. Nós, na doutrina espírita, buscamos o amor ágape. Raros vivem o amor ágape. É da natureza humana ainda. A maioria vive o amor platônico, o desejo de conseguir esse amor. E muitos poucos, bem poucos, estão vivendo esse amor filia, esse amor de alegria no momento de agora. Queridos, nessas 3 definições de amor, algumas eu me encontrei, mas noutras ainda não. Porque são definições de pessoas que estavam avaliando o mundo, estavam, por consequência, dando ensinamentos para que o mundo melhorasse, mas que com o tempo, só com o tempo e a experimentação, só com o próprio empirismo, é que nós teríamos a capacidade de entrever se valia ou não, se nós estaríamos ali ou não. Bem, com o trabalho das cartas de Fátima, eu passei quase 15 anos da minha vida só exercitando. Quando eu comecei, tem gente que começa o treinamento de psicografia com 6 meses e já quer psicografar, né? Eu passei meses e não via nada. Quando começou o trabalho, eu não gosto de dividir isso, porque às vezes as pessoas que buscam as cartas, espíritas ou não gostam da verdade. Mas eu gosto dela, então me perdoe se frustrar. Eu não acreditava na terapêutica da carta psicografada. Porque eu achava que a pessoa ia se viciar. A pessoa ia ficar só atrás da carta, não ia estudar a doutrina e não ia se desenvolver. Só que foi um ledo engano da minha parte.
O que eu vi foram pessoas destroçadas, pessoas sem vontade de continuar a viver, pessoas às vezes com 2 filhos, 3 filhos, além daquele que perdeu, com o marido, com a vida estruturada financeiramente, aparentemente antes emocionalmente também, perdeu o sentido completamente da vida. Eu não estou falando da ausência de serotonina, ausência de uma substância, ausência de algo que com medicamento desse condições da pessoa voltar ao desejo de continuar a vida. Não é isso. Eu estou falando de uma pessoa que, por mais que tome o medicamento, por mais que faça a terapia, mesmo que sejam terapias mais imediatistas, não estou falando mal do TCC, tenho muito carinho, mas pessoas que não tiveram a possibilidade de retornar ao sentido da vida. E por uma carta psicografada, elas voltaram a viver. Eu queria também reiterar uma coisa, que é uma opinião particular minha. Eu estou falando de um trabalho público, que independente de sermos nós que realizamos, mas é um trabalho público, que não é em quarto fechado, que não há entrevista, que não há troca de nomes, que não há contato com o médium. Eu estou falando de um trabalho assim. O médium vai chegar na cidade, não fala com ninguém, ele senta, recebe a carta e entrega. Estou falando desse tipo de trabalho. É esse a qual eu pratico, com todo respeito aos outros que realizam de outra forma. E o que eu vi quando foi entregue a carta, foi uma pessoa se reestruturar. Não era só o grito, o choro que foi falado pelo Josemar com uma reunião em Sertânia. Era muito mais. Era ter a certeza de que estava vivo. É ratificar, é corroborar, é dar algo surpreendente que a teoria não foi capaz de embasar. Porque, olha, eu não sei se eu vou ser invasivo em falar isso. Só sabe o que é perder um filho quem perde um filho. Só sabe o que é perder um pai ou uma mãe quem perde uma mãe. A gente cobra muito como espírita, porque nós achamos que temos o amor ágape, profundo como Jesus, e não temos. E julgamos as pessoas. E quando elas perdem um ente querido, a gente fala logo, não chore, vai prejudicar ele do lado de lá. E isso é o maior mito que eu tenho conhecimento até hoje. Porque se ela não vive o luto, ela vai voltar com a síndrome do pânico, com a depressão. Ela não vai saber o que aconteceu e vai voltar tudo. Porque tem que viver o luto, tem que ser elaborado. E aí passa 1 mês, 2 meses, a pessoa não consegue resolver aquele luto, porque não é de uma hora para outra, cada um tem seu tempo. Cada um tem o seu tempo. Vou repetir. Cada um tem o seu tempo. E aí o marido não suporta aquilo. Meu Deus, você ainda não resolveu isso? Você é espírita. Deixa ele em paz, vamos viver a nossa vida. Dentro desse contexto de pensamento, eu queria avaliar o que era amor e se eu amava. Eu queria saber exatamente se eu estava disposto a entender aquele amor que a criança passou para mim. Hoje, quando passa o tempo e eu percebo as críticas em relação ao trabalho das cartas psicografadas, até pelo próprio Chico Xavier, eu percebo assim: se eu trabalhasse num salão de beleza, o meu maior perseguidor seria um outro cabeleireiro. Se eu trabalhasse numa oficina, o meu maior perseguidor e caluniador seria um outro mecânico. Como sou médium, não nos enganemos. As maiores práticas e abusos de comentários perniciosos vão vir de outros médiuns ou de companheiros da própria causa espírita. A questão é que, dentro dessa experiência de trabalho público, nós chegamos à conclusão de que só há algo a responder por isso. Quando é sério, quando não é cobrado, quando é um trabalho ético, quando é um trabalho responsável. É que atos como esse, pode ser que o médium como eu não ame profundamente. Agora, você, desencarnado agora, Deus me livre, se um avião cai agora e mata todo mundo, olha que coisa linda. Todo mundo desencarnando junto. Ia ser uma beleza, o coral cantando. E a gente desencarnando junto. Ia ser tão lindo. Apoteótico. Desencarnou como? Foi lá no auditório. Foi lindo, foi maravilhoso. Você não ia querer dar um recado a quem você ama? Você ia querer dar.
Nem que fosse para dizer assim, olha, não me enche o saco, deixa eu sozinho, do lado de cá, estou curtindo. Aquele senhor que passou 50 anos casado, não aguenta mais. Ele quer ficar do lado de lá curtindo, conhecendo nosso lar, passeando lá com o André Luiz. Ele não quer voltar nem tão cedo. Ele escreve a carta, meu amor, te amo, mas me deixe em paz só um pouquinho. Nem que seja para fazer isso. Você quer dar um recado. Claro que não é só a carta psicografada. Porque a carta, o trabalho das cartas psicografadas é um braço, é uma janela, é uma atividade da doutrina espírita. Não representa o que a doutrina tem para o seu conteúdo completo. É algo que pode ajudar a transformar e transforma. Mas não é só isso. Porque tem pessoas que nunca vão receber carta, mas na primeira que escuta, se transforma. E se eu desejaria escrever essa carta, se eu desejaria passar essa informação, eu tenho que estar imbuído de um sentimento muito grande. Porque outro mito da psicografia é achar que o espírito utiliza o braço do médium. Isso não é verdade. Hoje, em conversa com o Dr. Sérgio Felipe, a gente já sabe que é a glândula pineal, em calcificação é orgânico. Toda a definição de perispírito é maravilhosa, ajuda, mas a mediunidade é orgânica. A glândula pineal, ela capta magnetismo, ela dá resposta neuroquímica. E toda atuação é feita no cérebro humano, do espírito, da mente do espírito para o cérebro humano. E nesse momento é que é passada a informação. Mesmo que o médium não lembre ou acredite não ter controle, foi passada a informação cerebral para ter aquela disposição, para ter aquela alteração. Então o espírito ele vai ter que pensar na mente do médium para que o médium possa escrever a carta. Veja, eu não estou dizendo que eu não estou usando o braço, eu estou pensando. Pensa comigo, você conseguiria pensar agora tudo que você queria passar para a pessoa que você ama? Mas não é só pensar, você tem que pensar, mas de uma maneira que a mente daquele médium interprete e coloque num papel. É difícil, não é? Tem mais. O médium só tem duas certezas na vida. Um, que sempre vai errar. Dois, que ele vai pegar o orgulho e a vaidade dele e jogar no lixo. Eu não conheço nenhum médium que trabalhe para Jesus e não sofra. Eu não conheço. Você fez um trabalho, é público, você é charlatão, você é mentiroso, você é vaidoso, você é tudo. Porque é público. Mas eu não escolhi, no meu caso, eu não escolhi, eu queria estar em casa. Queria estar com minha mulher. Eu queria deitar na rede, comer um cuscuz. Ver um HBO. Olha, é porque eu não falei que é gato net na minha casa. Ver um HBO. Eu queria estar em casa. Eu saí para a rua para ser esculhambado, ameaçado de morte. Quando eu recebi a carta do neto do Chico Anísio, jogaram galinha morta no meu quintal. Os evangélicos e outros espíritas ortodoxos sujaram meu muro dizendo que eu era um malfeitor. Eu queria isso para a minha vida. Nenhum médium que, por algum motivo, passe até esse trabalho de ficar conhecido, quer isso. Então, médiuns presentes e em treinamento, acabou a vaidade. Acabou o orgulho. Acabou a sua ideia de identidade. Vou dizer mais, porque eu estou sentindo um insight para passar. Você entrar no Google agora e colocar Fernando Bem, você vai ver assim, Fernando Bem charlatão, Fernando Bem mentira, Fernando Bem farsa. Um grupo de ceareiros espíritas pagaram buscadores de Google para, quando você digitar Fernando Bem, aparecer isso. Quando você entra no link, não tem nada falando. Então, querido, até seu nome você perdeu. Você perdeu a sua vida. Então, mas mesmo assim eu ainda acho que isso não é amor. Porque eu não sinto amor conforme todas as definições que foram passadas aqui presentes. Nem mesmo do espírito com seu potencial, o seu esforço, para que ele consiga utilizar a mente de um médium para escrever. Uma vez, uma médium chegou para mim e falou o seguinte no atendimento fraterno. Seu Fernando, eu sou média. Eu falei, não, média não existe. É como menos, não tem menos, não varia. Não, eu sou média.
e eu tenho uma pombagira. Eu disse, olha, a senhora tem ela? A senhora, como é que ela assinou propriedade com ela? Não, eu tenho ela, e eu tenho um problema muito sério. Porque o meu marido está ali esperando na sala, e o senhor vai ter que dar um conselho para ele, vai ter que dizer que é verdade da minha parte. Eu disse, mas o que aconteceu? Eu senti que tinha alguma fria naquela história, sabe? Mas isso, o que aconteceu? Eu disse, não, é que quando a pombagira vem, e não faço nenhuma alusão discriminatória às religiões afro-brasileiras ou espiritualistas, porque meu avô era um bandista, então tá, a gente tem que explicar, como vai para a internet, tem que explicar que não é preconceito. Senão dizem que nós espíritos somos preconceituosos. Mas eu disse, já que fale mais um pouco. Senão, quando minha pombagira vem, falou a média, ela me toma o corpo e eu não lembro de nada. Se nadinha, se conta mais. Não que eu queira saber da sua vida, mas você vai contando. Eu prometo, eu nunca vou contar isso numa palestra, né? Eu falei para ela. Eu cruzei meus dedos antes. Aí ela falou. Como fala por aqui, ela se desembestou a falar. E aí ela disse, não, uma vez eu estava em casa, ela incorporou, eu bebi uma grade inteira de cerveja, eu pulei, dancei samba, acordei, não lembrei de nada, nem estava bêbado. Isso é boa, pular e dançar, porque médio bom não é aquele que naturalmente recebe um espírito. Esse não é o médio bom. Para o senso comum, o médio bom é que dá uma sacudida. Esse é o médio bom. Aí eu disse, conta mais o que aconteceu. Olha, depois disso piorou. Eu acho que ela abriu meu canal, ela está entrando de uma vez. Porque eu estava apagando durante a noite, chegava em casa com os cabelos desgrenhados, com o batom no rosto, com a roupa amassada, fedendo a álcool e a cigarro, e meu marido não sabia o que era, mas eu falei, não sou eu. Eu disse, quem é? A pombagira. Eu disse, conte mais, diga mais, desabafe. Guarde seu segredo comigo. E ela falou, só que agora piorou muito, porque além de noite, eu cheguei a passar 2 dias, irmão Fernando. 2 dias incorporada, eu tive que usar o termo que ela conhecia. Não poderia falar psicofonia, psicopraxia. Incorporada, foi. E quem foi ela? Minha pombagira. Eu disse, mas eu não sei o que é que eu posso lhe ajudar para falar ao seu marido. Ele acredita na senhora? Acredita. Só que agora ele não está acreditando mais. Mas o que aconteceu? Mas, seu Fernando, eu estava incorporada. Acordei no motel. Nuinha. Com outro homem. Eu disse, o que foi? Ela, foi a pombagira. E você quer que eu fale isso para o seu marido? Ele disse, eu quero, que é para ficar tudo bem, ele vai acreditar no senhor. Eu disse, não me envolva nessa. Nem por amor, né? Eu não senti amor nem nessa hora. Porque não dava para fazer isso. Quando o avião estava chegando próximo do Rio, olha, a imagem daquele garoto estava mexendo na minha cabeça. Porque ficava aquilo na minha cabeça direto. Você ama. Aquilo mexeu comigo. Porque uma vez a Fátima me falou algo que a Fátima ela desconstrói. Eu acho que anjo da guarda, Fátima é o espírito que eu acredito que me ajuda nos trabalhos mediúnicos. Os anjos da guarda devem fazer curso de graduação lá do lado de lá no mesmo colégio, não é faculdade. Porque é frase certeira, vai lá na lata e você não tem o que responder. Mas uma vez ela me ensinou uma coisa, que eu fiquei juntando com o pensamento daquele garoto. Imite o amor de quem te ama e um dia você ama também. Imite o amor de quem te ama e um dia você vai amar também. Mas eu vou imitar o amor, isso não é sincero, isso não é franco, então isso não é verdade. Se eu vou imitar o amor, isso não é uma coisa certa para se fazer.
A questão, queridos, é que nós engolimos, deglutimos teoria, informação a todos os momentos. E é bom, porque uma das zonas mais importantes do cérebro é o da recompensa, associada à felicidade, junto com o da aprendizagem, do aprendizado. A felicidade sempre está associada no cérebro com o aprendizado. A questão é que quando nós não colocamos em prática, aquilo fica de tal forma que a gente já responde às pessoas de imediato palavras pré-prontas, frases pré-prontas, palavras certinhas, que sempre vai caber no problema do outro. Pasmem, normalmente não cabem nos nossos problemas. A questão é que a teoria é fundamental para o desenvolvimento do indivíduo ser humano. Mas quando você não pratica, você não tem como associar, como linkar, um termo jovem, como colar, como grudar, como dar sentido. Quando o avião desceu, eu fiquei pensando sobre isso. Eu vou para cá porque eu estou vendo alguns espíritos, aí é capaz de eu cair ali. Eu estou ficando tonto. A questão, quando o avião foi descendo, eu comecei a perceber o seguinte, que em todo o trabalho, e entenda, eu estou me servindo de um exemplo particular, não como autopromoção, mas porque faz sentido para mim. Espero que faça para vocês. Eu não posso falar de outras pessoas. Eu percebi que desde os 16 anos de idade, quando veio a mediunidade aflorada, que eu vi o primeiro espírito me chamando de déspota, mentiroso, assassino, fedia e gritava comigo. Desde essa época que saiu o processo de desobsessão, de obsessão, para o trabalho na seara espírita, eu nunca amei de verdade. Porque amar é um negócio difícil pra caramba. Quando a gente fala assim, eu amo, avalia com cuidado, mas olha, avalia todas as situações. Porque é muito difícil. E eu só vim sentir esse amor mais profundo quando eu encontrei. Essas coisas a gente só fala longe, né? Mas quando eu encontrei a minha atual esposa e quando eu vi nascer a minha filha. Porque são coisas, são pessoas que, promovidas em determinadas situações, nos levam a doar a própria vida ou a própria saúde. A gente tiraria um rim para que esses parentes ficassem bem. A gente doaria qualquer parte do corpo para que esse familiar ficasse bem. E mesmo assim, querido, eu tenho uma leve desconfiança que talvez não seja o amor que a espiritualidade queira da gente. Porque não seja apenas para os parentes, mas para as outras pessoas também. Eu chego à conclusão de que amar verdadeiramente ainda é algo um pouco utópico. Mas, enquanto imitamos a quem ama, imitamos o amor de quem nos ama, a gente passa a amar. Eu acredito sinceramente que o ser que mais nos amou no mundo foi Jesus. Mas um amor tão profundo, um amor tão real, um amor tão avassalador, um amor tão ágape, que se nós imitarmos esse amor, a questão é que de tanto imitando, nós vamos seguindo e chegando nesse amor. Eu me lembro, não querendo me estender muito, para os irmãos não voltarem tarde para casa, mas eu me lembro uma situação muito engraçada. Essas coisas não era para eu contar. Eu nem sei se era para eu contar. Eu conto? Não sei. A vida alheia é mel na nossa boca, né? Isso que dá um... A senhora chegou no atendimento fraterno. Eu já sei que ninguém vai fazer atendimento fraterno comigo aqui mesmo. Mas ela já faleceu, então por isso que eu estou contando. Ela chegou para mim e veio me pedir algo muito interessante. Ela queria que eu pedisse para Fátima, minha mentora espiritual, para que o marido dela viesse visitá-la mais vezes. O marido dela desencarnou. E ela era médium, não sabia. Aí ela chegou e disse, eu preciso que meu marido visite. Eu disse, mas a senhora vê o marido? Eu disse, vejo.
Inacreditável. Fernando, bem, eu vejo. Como é que foi isso aí? E ela falou o seguinte, que um dia, era uma noite de sexta-feira, estava frio, lá no Rio de Janeiro, sentindo falta do marido, chorando, acendeu uma vela de 7 dias para ele. Rezou alguns Pai Nossos. E quando ela foi deitar, ela não sabia, ela era médio de efeito físico, tinha muito ectoplasma, olha. Ela sentiu uma mão tocando no joelho dela. E ela não sentiu medo, era algo diferente, era algo bom. Aí daqui a pouco ela sentiu a mão alisando a coxa dela. Aí ela ficou, meu Deus. Aí aquilo passou. Na outra sexta-feira, ela disse que acendeu a vela, rezou, sentiu de novo, mas era uma cafungadinha no cangote. Ó. E ela não sentiu medo. Não sentiu medo nenhum. Aí foi crescendo as sextas-feiras, até que um dia, segundo ela, eu não sei se é verdade ou não, mas eu acredito, era uma senhora muito dedicada, torcedora pelo Flamengo, ela tinha razões para falar a verdade. De direita, ela tem razões para falar a verdade. Então, quando ela falou o seguinte para mim, que teve a visão dele, na frente dela, ela sentiu algo diferente, ele abraçou, ela sentiu o corpo do marido. Eu disse, meu Deus, ela disse, foi assim mesmo. E foi maravilhoso. Ela disse que a coisa foi crescendo a tal ponto que um dia ela coisou com o marido. Vocês estão entendendo? Coisou. Aí eu disse, mas meu Deus, a senhora está reclamando de quê? Ele não vem, eu disse, mas não reclame. Tem muita mulher com o marido vivo que não tem o que a senhora tem com o seu marido morto. Agradeça a Deus, senhora. Ela disse, não é isso. O problema é que ele não está vindo mais me pegar. Eu disse, mas o que é que a Fátima vai ajudar? Ele não está vindo. Eu quero que ela chame ele para ele vir. Ele tem que vir. E a gente foi orando. Só que é uma casa espírita. A gente tem que propor tratamentos alternativos. Aí eu propus desobsessão. Ela não sabia bem o que era. Ela ficou numa sala, os médios na outra. Nunca mais o marido veio. Ela se arretou. Ela ficou muito mal da vida e deixou, mal começou a ser espírita, já não queria mais ser espírita. O sentimento dela era tão profundo, o desejo, que mesmo que não fosse verdade, para o cérebro, quimicamente falando, realidade e fantasia são a mesma coisa. O desejo dela, daquilo ocorrer, para ela era amor, ou não era? Agora ele poderia também estar lá. Isso não quer dizer que o seu marido também vai fazer isso. Eu acho até pouco provável. Porque é espírita. Ele vai evoluir. Ele nunca mais volta para ver a senhora. Né? Eu acho que sim. Ou não. O desejo dela de amor, a vontade dela, o amor que ela compreendia, fez com que aquilo virou realidade. Observa bem. Voltando ao início que a gente falava da parte científica, eu não comentei uma coisa. Os neurocientistas acreditam que a cada meio segundo, como eu comentei, menos de meio segundo, o cérebro já determina o que você vai escolher. Contudo, se você acredita muito, conforme a pesquisa que nós falamos da Kathleen e do Jonathan, se você acredita muito no livre-arbítrio, a pré-determinação muda. Olha que dúbio para os cientistas. Existe pré-determinação, você não tem livre-arbítrio. Mas se você acredita no livre-arbítrio, essas escolhas automáticas vão mudando. Quando eu observo as pessoas que estão na casa espírita, que nós fundamos no Rio de Janeiro, há um ano atrás, não são as mesmas pessoas hoje. De tanto elas estudarem o Evangelho, de tanto elas estudarem o Livro dos Espíritos, de tanto elas estudarem Allan Kardec, elas começaram a conceber que poderiam ser outras pessoas. Porque nós, muitas vezes, não acreditamos na possibilidade de que podemos ser pessoas melhores. A gente atribui, por exemplo, Chico Xavier era um missionário. Ele podia fazer. Eu não, eu sou um devedor. E esse é um pensamento muito derrotista, reducionista,
pequeno. Você pode. Eu não estou dizendo aquelas pessoas que acreditam, porque eu tenho um pavor espírita. Pavor espírita é light, né? Eu tenho um pavor espírita quando a pessoa faz assim: pensamento positivo resolve tudo. Então fica na frente do trem, pensa bem positivo, para ver se o trem desvia. Não é isso. Com o tempo, esse pensamento vai mudando a resposta neuroquímica do seu cérebro. Também não estou dizendo que esse papo de que toda doença física é oriunda do lado espiritual. Isso tem muitos porquês de análise e conversa. Quando a gente fala de doença psicopatológica é uma coisa. Quando a gente fala de deficiência química, de substâncias, de hormônio, é outra coisa. E que necessariamente isso pode ser não algo para resgate, mas como Chico Xavier, ele mesmo falava. Eu venho conversando de vez em quando com o Geraldo Lemos, que conviveu com o Chico Xavier, mora em Minas Gerais, e como ele falava que as próprias doenças dele ajudavam a ele ter mais humildade. Aquilo dava limite, aquilo dava um roteiro para ele continuar. Mas não necessariamente era expurgo. Como essa conversa de que todos aqueles que desencarnaram na Boate Kiss estiveram presentes no Holocausto. Nós somos assim, 1 mais 1 é 2. Você matou, você vai ser assassinado. Você fumou, vai morrer de câncer. Não é assim. Você pode ter fumado e vir agora com o desejo de abrir uma ONG para poder lutar contra o tabagismo. Não é? Você pode ter matado e você vem com a ONG para poder ajudar pessoas, para que não matem, sei lá, para ajudar famílias de filhos que foram assassinados. Esse determinismo é muito usual, porque nós não estamos abrindo nossa mente para questionar. Pois bem, mesmo com tudo isso que eu estou passando em relação à questão das escolhas, mesmo assim, eu queria fazer uma pergunta para vocês, que o garoto me fez. Você ama? Pensa dentro de você. Você ama? Você abriria a mão da sua vida para uma pessoa sobreviver? Você está no meio da rua e essa pessoa foi atropelada, ou está prestes a ser atropelada, mas você pode salvá-la. Isso vai custar a sua vida. Você faria? Você doaria a sua vida para a felicidade de outras pessoas, mesmo comprometendo a sua própria vida? Você lutaria com todas as suas forças para que uma verdade fosse propagada, fosse difundida, fosse disseminada, mesmo sabendo que você ia ser chacoalhado, humilhado por isso, ao ponto de você perder, às vezes, até o valor do seu próprio nome, do seu trabalho. Você doaria a sua vida para alguém, fora seu filho, fora sua mulher. Quer dizer, nem todos vão doar pela mulher e pelo marido, muito menos pelo genro e pela sogra, mas pelos filhos é comum que se faça. Mas há aqueles que também não fariam. Mas você faria isso? Nós, chegando ao período de conclusão desse pensamento, eu queria chegar a vocês o seguinte: quando eu cheguei em casa daquela viagem, o que eu tinha na minha mente é assim: por mais que eu imite ainda o amor, nesta vida, talvez eu não consiga amar com profundidade como eu concebo o amor de Jesus ou de quem me amou. Contudo, eu não vou ficar em casa esperando esse amor vir de uma hora para outra. Eu não vou ficar em casa esperando que as coisas aconteçam. Eu não vou fazer feito aquelas pessoas que oram para que o emprego apareça, que oram para que o namorado ou a namorada apareça. Eu não vou ficar em casa esperando para que eu sinta amor. Só há um jeito de você aprender. Só há um jeito, não tem como. Você está estudando Foucault? Você vai ter que ler Foucault. Você está estudando alguma área do cérebro? Você vai ter que estudar, ler aquilo ali. Não tem como. E é chato, é muito chato. Você vai ter que decorar, você vai ter que repetir, você vai ter que repetir de novo, até que aquilo entre na sua cabeça. Se você quer amar, se você deseja amar, só há um jeito, é praticando. E quando se pratica, você quebra o copo, você quebra o prato. Tem uma amiga que diz que, eu acho que é na Grécia, que é comum você pegar o prato e você jogar no chão. Aí ela fazia muito isso quando estava com raiva. Ela disse só que ela ia acabar o casamento, porque o marido não aguentava mais isso. E eu dei um conselho espiritual para ela. Eu disse: faça o seguinte, pega o prato e coloque num saco plástico. Aí quando quebrar não se espalha, então não vai fazer a mesma bagunça.
Olha que ótica espiritual maravilhosa. Mas o casamento precisa lá firme e forte. A tentativa vai fazer com que mesmo as experiências ruins te tragam essa possibilidade de amar. Eu concluiria, queridos, dizendo o seguinte. A imitação do amor é o que nos resta, ainda por muitas encarnações. A regeneração, ela já está ocorrendo, mas ela não é física, não é humana, é dentro das pessoas. O foco de se preocupar com as datas que vão acontecer, as grandes explosões, guerras mundiais, isso já está acontecendo dentro das pessoas o tempo inteiro. A preocupação com as nossas próprias castas, famílias e necessidades imediatistas mostram o quanto estamos envolvidos num amor muito platônico e imediatista. A imitação do amor é o que nos resta. Mas se não imitarmos o amor de Jesus, não nos resta absolutamente nada. Muito obrigado. Gostaria de informar que em maio, mais ou menos, acredito que em maio do ano que vem, estamos voltando para realizar um trabalho das Cartas de Fátima, aqui em Campina Grande. E eu queria agradecer a sensibilidade, o carinho e essa energia boa que eu senti aqui, que você só sente de pessoas que, no mínimo, estão buscando o amor. Muito obrigado.